Fala comigo, Escola da Bola, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vim trazer pra vocês o meu planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 24 de maio de 2024. Tá chegando agora? Deixa o like de você aí embaixo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, faz o seguinte: compartilha com teu amigo dizendo o seguinte: Lucas Schilt, cobra da bola. Ele tá compartilhando lá as análises dele no YouTube. Vai lá, dá uma olhada pra tu ver qual é o planejamento de trabalho dele. Esse vídeo aqui é um vídeo de planejamento de trabalho, onde eu vou fazer um planejamento aqui do que eu quero fazer nessa sexta-feira, tanto seja pré-live quanto seja em live. Mas lembrando que no final desse vídeo tem um resumo onde você vai estar vendo ali todo o meu planejamento. Mas se você vai entender o porquê que eu vou fazer esse planejamento, você assiste esse vídeo aqui por completo. Mas quando você chegar lá também no planejamento, não adianta você achar que eu tô fazendo aquilo ali, que eu vou buscar tudo que tá ali naquele planejamento. Não. É o que eu planejo fazer se me der um cenário interessante em live, se, não tiver jogador expulso, se tiver uma postura que eu espero pra gente poder realizar a operação. Não adianta nada pegar esse planejamento e sair entrando em qualquer coisa. Você vai se perder. Então tem várias opções de entradas que eu posso estar fazendo e eu vou decidir qual que é o melhor planejamento, qual que é a melhor operação pro meu planejamento. E aí você decide qual que é pro seu planejamento. Porque às vezes eu posso trazer aqui pra vocês uma análise, posso trazer pra você aqui uma informação que você nem sabe ainda. Às vezes eu posso trazer uma informação relevante para que você possa tomar a iniciativa. Posso fazer uma dupla, uma tripla. E nesse vídeo aqui eu vou deixar também um bingo odd acima de 10, beleza? Para que a gente possa estar buscando no longo prazo. Ou você possa pegar ali 2, 3 joguinhos e fazer uma dupla, uma tripla para você botar dinheiro no bolso. Então solta a vinheta e vamos para mais um vídeo do De Olho no Mercado. Então já estou aberto aqui já com o R10 Score. Se você não tem R10 Score, baixa, não perde tempo, porque aqui eu vou estar puxando os melhores jogos aqui, as melhores oportunidades, nesse aplicativo de análise maravilhoso que existe de forma gratuita. Porém, tem a parte do Pro, que ele é paga, tu paga R$19,90 para ter acesso a informações mais aprofundadas. Isso aqui está nos jogos do dia de hoje, ó. Jogos que mais tinha probabilidade para over e meio. Foi 3x1, 5x0, 2x2, 3x0, 1x0 e 1x1. Um jogo só que não saiu o mais de 1,5 gols, né? Tá 260 minutos. Ah, não, já acabou já. Tá, não atualizou ainda. Mas enfim, vamos lá. Vamos puxar aqui os meus filtros. Eu tenho aqui os meus filtros já, que eu gosto sempre de puxar. São jogos aqui que tem probabilidade. Se quiser montar teu filtro, só você vir aqui, ó. Você define aqui qual filtro que você quer e salva aqui para quando você quiser realizar a operação, beleza? Então vamos embora. Vai. Nos meus filtros salvos aqui, eu tenho aqui o meu método para buscar as melhores oportunidades para mais de 1,5 gols, ambas marcam, escanteio no primeiro tempo e gol no primeiro tempo, beleza? Vamos puxar aqui, primeiramente do mais de 1,5 gols, foi aqui que eu decidi aqui alguns jogos aqui que eu vou trazer para vocês, beleza? Eu selecionei alguns jogos aqui por mais de 1,5 gols, que são interessantes para essa sexta-feira, que é, esse jogo aqui da terceira liga da Áustria, beleza? O jogo do Schwaz contra o Bischofsheim. Tilt, 90% de chance de sair mais de 1,5 gols. Isso aqui é uma probabilidade baseada nos últimos jogos. Os últimos 10 jogos aqui do Bischofsheim saiu 90% dos jogos mais de 1,5 gols. E do Schwaz, né? Saiu 90% das vezes. E aqui a gente tem um ambas marcas que tem batido também com frequência. Tilt, quer dizer que nesse próximo jogo vai sair? Não. Quer dizer que eu tenho os números ao meu favor, as probabilidades aqui bem agressivas e também um jogo que pode ser bem interessante. Aqui a gente abre aqui na parte da costa West. A gente tem aqui o Bischofsheim em quinto colocado, o Schwaz aqui em nono colocado, 42 gols feitos, 35 sofridos, 58 gols feitos, 39 sofridos. Então, são duas equipes que marcam e que sofrem gols. A gente tem aqui o mercado de gols, não está aberto aqui agora, mas a gente tem aqui o mercado de gols pagando de 1.20 aqui na Superbet. Nesse exato momento eu não vou fazer uma bet dessa, né? Pode ser que eu realize aí uma dupla ou uma tripla, mas prefiro levar pro ao vivo, tá? Até mesmo posso botar numa duplinha, uma triplinha, que tem sempre batido essas duplinhas, essas triplinhas aqui com vocês, tá? Esse jogo aqui é o jogo da Áustria, que eu vou selecionar. Um outro jogo aqui, vamos buscar novamente, eu vou buscar aqui com as maiores probabilidades para mais de pelo menos um gol no primeiro tempo, né? Vamos lá, sexta-feira, um golzinho no primeiro tempo pelo menos. Separei esse jogo aqui da primeira divisão da Dinamarca, Van de Sel contra Frederica. Esse jogo aqui, vou ver como é que vai começar. Se começar bem aberto, tem um jogo com grande chance aqui para gol no primeiro tempo. 80% dos últimos jogos aqui do Van de Sel saiu gol no primeiro tempo. Do Frederica aqui saiu gol no primeiro tempo em 90% dos últimos 10 jogos, quando ele joga com visitante. E só que aqui a gente tem um over 1,5 no primeiro tempo, 40% das vezes. Isso aqui pode ser interessante, né? A gente ficar
atenta aí, um golzinho no primeiro tempo. Vamos ver como é que o jogo vai começar pra gente poder tomar iniciativa. O mercado de mais de 1.000 gols aqui não tem batido com tanta frequência, porém um golzinho no primeiro tempo tem batido ali na Dinamarca com frequência, beleza? E o outro jogo aqui pra finalizar, esse jogo aqui do Kuwait, entre Al Arabi contra Al Fahel. Esse jogo aqui é um jogo que a gente tem 80% dos últimos jogos aqui do Al Arabi e 90% do Al Fahel. 80% aqui no mais de 1,5 gols e 90% aqui no mais de 1,5 gols. Então esse jogo aqui é um jogo para trabalhar gol no primeiro tempo e mais de 1,5 gols. Classificação, segundo colocado contra o sexto. São duas equipes aqui que tem ataque bem forte e defesas que têm sofrido seus golzinhos, né? O ambas marcas que bateu na grande maioria das vezes também do Al Arabi em casa, e é importante sempre, quando for trabalhar no mercado de mais de 1,5 gols, e principalmente em jogos que você não conhece, beleza? Os jogadores, você não conhece, você dá uma olhada antes da bola rolar, as escalações, vê lá se o time tá com titular, se o time tá com algum desfalque, porque às vezes uma hora antes, você pode ver aqui dentro da Red Dead Score, que você vai ver o time do Al Arabi, você compara as 5 formações dele jogando dentro de casa, você vai ver um padrão, que tá sempre ali o camisa 9, camisa 10, e nesse jogo não tá. Será que vale a pena trabalhar mais de 1,5 gols? Então você quer um planejamento, mas filtra, busca ali a informação, olha a tabela dos times, vê se tem o jogo importante no meio de semana, vê se, porra, uma equipe jogou 2 dias antes, que aí, consequentemente, a gente pode estar cansado. Você precisa analisar. Adianta depois falar que o mercado das apostas esportivas é ganhar dinheiro com sorte, eu não tenho sorte. Se você não analisa, se você não busca as informações, se você não faz da forma correta. Então aqui eu tô te mostrando os jogos que eu planejo trabalhar e a forma que eu vou fazer. Eu não conheço os times do Kuwait, mas eu vou buscar a formação, vou buscar a escalação. Eu já sei que eu quero trabalhar no mercado de mais de 1,5 gols, porém que a gente tem duas equipes que marcam bastante gol no primeiro tempo. Será que vale a pena eu esperar uma odd de 2? Ou será que vale a pena eu pegar uma odd de 1,50 já? Porque a tendência para gol no primeiro tempo é muito rápido. É isso que você precisa analisar. Esse outro jogo aqui, novamente voltando a falar dele, do Van Dissel contra o Frederico. A gente tem aqui gol no primeiro tempo com 80% e 90%. Porém, o mais de 1,5 gol já não é a mesma coisa. Então talvez vale a pena você trabalhar aqui um golzinho no primeiro tempo. Ou você trabalhar talvez um gol no jogo, caso não saia gol no primeiro tempo. Porque na maioria das vezes não tem terminado 0-0. Então, enfim, tem que buscar sempre as informações para você poder tomar a iniciativa da forma correta. Não é porque os números estão dizendo isso que vai bater no próximo jogo. Mas pessoas bem, tem números não. O padrão tem se repetido bastante, pode se repetir mais uma vez. Então, para começar nossas análises aqui, a gente vai ter, primeiramente, aqui o jogo do Saint Etienne contra o Rodez. Aqui a gente tem um jogo que é confronto direto aqui confronto direto não, na verdade, esse aqui é playoff, né? Quem vencer pega o time do Metz. Playoff aqui da segunda divisão da França. Como assim, Tilt? Pega o time do Metz. O time do Metz, ele foi rebaixado do campeonato francês e tem a possibilidade de jogar repescagem contra o terceiro ou o quarto colocado aqui do campeonato francês da segunda divisão. Quem vencer esse jogo aqui vai pegar o time do Metz e Metz ou Metz, não sei. O time do Metz que foi rebaixado nessa temporada agora pela primeira divisão do campeonato francês. E a gente tem um jogo aqui onde o Saint Etienne, jogando dentro de casa, é uma equipe muito forte, pagando 1,8 aqui para a vitória do Saint Etienne, 4,5 aqui para a vitória do Rodez. Se a gente for olhar aqui as estatísticas baseada em números, né? A gente tem aqui 50% dos últimos 10 jogos do Saint Etienne saíram mais de 1,5 gols em casa. E 90% do time do Rodez saíram mais de 1,5 gols como visitante. O time do Saint Etienne é um time que, porra, quando joga dentro de casa, não foi um dos melhores mandantes da competição, mas também teve a segunda melhor defesa aí entre os mandantes, né? Enquanto o time do Rodez, ele fez uma campanha mediana aí como visitante, perdeu mais do que ganhou como visitante e teve muita dificuldade defensiva, porque tomou 29 gols aí em 19 jogos, né? Só que nesse confronto contra o Saint Etienne, assim, até antes desse confronto, né? Se for botar aqui na ponta do lápis, ó, o time do Rodez, ele tá um tempinho aqui sem perder como visitante, né? Ó, aqui, ó, os últimos jogos do Rodez como visitante. Ah, não, perdeu pro Caen aqui. Mas, ó, um empate, vitória, empate, vitória. Assim, fez uma campanha fraca como visitante, mas... Uma campanha fraca também não, né? Foi uma campanha mediana, né? Pode se botar assim. Mas, porra, nos últimos jogos aí, tem se portado muito bem como visitante. O time do Saint Etienne, o mercado de escanteio, se é interessante a gente fazer alguma coisa aqui. Mais 3,5 escanteio no primeiro tempo, pode ser muito legal. 80% das vezes do Saint Etienne como mandante bateu. 80% das vezes do Rodez como visitante também bateu. Os primeiros minutos de jogo aqui, os jogos do Saint Etienne em casa não tem saído tantos escanteios, os primeiros 10 minutos. Mais do Rodez como visitante tem feito todos os escanteios. Porém, nesse jogo aqui, na minha opinião, vai ser posse de bola aqui no pé do Saint Etienne, né? Então, consequentemente, eu acredito aqui que essas estatísticas acabam não sendo tão interessantes pra gente nesse momento. Então, talvez dê pra gente esperar aqui no ao vivo, se o jogo estiver bem movimentado e aquela linha for subindo do mais 3,5 escanteios, a gente trabalhar aqui mais 3,5 escanteios no primeiro tempo. Vamos ver como é que tá a linha nesse exato momento agora, porque pode ser que já tenha uma linha já de valor. Deixa eu ver. O
O mais 3,5 escanteio agora tá pagando odd 1.30. Não vejo valor pra trabalhar pré-live, mas vejo valor pra gente trabalhar aqui no ao vivo, se demorar pra sair um escanteiozinho aqui, beleza? Mas é um mercado interessante pra gente ficar de olho, ó. Escanteios aqui no primeiro tempo. São duas equipes que produzem bastante escanteio, tá? Se tiver uma linha ali significativa no ao vivo, nesse exato momento agora, a linha de escanteio pro Saint-Étienne tá 5.5 e a linha pro Rodez tá 4.5. Então, assim, são linhas altas, né? Então acho que levar para o ao vivo seja mais interessante de se fazer. Se você conseguir identificar um padrão, onde por mais que uma equipe estiver na frente do placar, outra equipe que ainda estiver conseguindo sair para jogar, pode ser interessante às vezes trabalhar a favor de escanteio para uma determinada equipe, porque esse jogo aqui eles vão ter que ir por tudo ou nada. Pode deixar o jogo aberto aí para gol, só que a estatística não me agrada bastante. O que eu quero trabalhar aqui é escanteio a favor da equipe que estiver atrás do placar, porque são duas equipes aqui com projeções bem interessantes para escanteios e também no primeiro tempo com projeções significativas para escanteio. Então mais de 3,5 escanteios aqui no primeiro tempo pode ser legal, e trabalhar aqui em escanteios a favor da equipe que estiver atrás do placar pode ser muito legal também, dependendo da linha, né? Dependendo da oportunidade que a gente tiver. Por exemplo, um Rodez estando ali com, porra, sei lá, foi pro intervalo, perdendo de 1-0 pro Saint-Étienne. Tá me dando uma linha de escanteios ali pra, sei lá, pra mais 2 escanteios por Rodez no segundo tempo, mais 3 escanteios por Rodez no segundo tempo. Pode ser legal. Se a gente for botar aqui, ó, o segundo tempo do Rodez não é tão interessante assim, né? Pra cantos, né? Eles têm sofrido, mas o time do Saint-Étienne tem cedido mais escanteios aqui do que o Rodez ter feito, né? Então esse jogo aqui a gente não tem como basear muito nessa questão dos números, porque é um jogo que, querendo ou não, é, playoff. Então, trabalhar escanteio que eu quero aqui, independente da circunstância, porque eu acho que pode ser legal pela média aqui das duas equipes e pela projeção que a gente tem para essa partida, beleza? O outro jogo que a gente vai analisar aqui é o jogo da Série A Team do Campeonato Italiano. A gente tem aqui o Genova contra o Bolonha. Esse jogo aqui, cara, o Genova não... é a última rodada do campeonato italiano, é um confronto que não vale nada para nenhuma das duas equipes, porém, o Bolonha quer finalizar esse campeonato aqui como terceiro colocado, né? O cara passou a Juventus ali, vencendo o seu... Ah não, esse jogo foi empate, né? Verdade, foi um empate agora contra a Juventus. O Bolonha saiu na frente do placar, 3-0, tomou um empate da Juventus aí, 3-2. Esse jogo aqui, o Bolonha, ele quer, vencer essa partida, é óbvio. 2.15 para a vitória do Bolonha aqui. Pode ser interessante se o Bolonha vier com o time titular. Um dupla chance que o Bolonha também pode ser muito legal. A gente puxar aqui, o árbitro vai apitar essa partida é o Alberto Santoro. Então é de 4.9 cartões por jogo. Enquanto aqui, se a gente for buscar, vamos ver aqui a parte de rankings. A parte aqui na R10 Score é muito legal, tá? Dá sempre uma olhada lá na parte de rankings na R10 Score, porque isso aqui é muito bom. Vamos ver aqui, cartões amarelos. Vamos ver. Genova, 13º que mais toma cartão, e o Bolonha 10º que mais toma cartão. Esse jogo aqui você pode ficar aberto pro mercado de cartão, cara. Trabalhar aqui mais de 3,5 cartões pode ser legal, porque o árbitro é um árbitro que solta a mão aqui, tem uma média de quase 5 cartões por jogo, e por ser últimas rodadas ali, esse jogo aqui pode ser bem truncado. O mercado de gols aqui, a gente tem o mais de 1,5 gols, com a probabilidade de 80%, baseado nos jogos do Genova, e os jogos do Bolonha fora de casa, 60%. O mais de 2,5 gols aqui bateu metade das vezes. Então talvez trabalhar aqui no under pode ser legal. Esse jogo aqui não acredito que vai ser um jogo tão aberto não, mas acredito que o Bolonha não perca, tá? Se for trabalhar alguma coisa aqui, seria um dupla chance pro Bolonha, seria alguma coisa aqui a favor do time do Bolonha, porque o Bolonha tá melhor, fez uma campanha bem melhor do que a equipe do Genova, não tem nem como comparar, né? E principalmente como visitante, nos últimos 5 jogos aqui, vamos puxar. Esse aqui é o ponto que me agrada bastante, Bolonha como visitante. Últimos 5 jogos. Ó, os últimos 5 jogos. Venceu a Napoli, empatou com o Torino, venceu o Roma, empatou com o Frosinone, venceu o Empoli. 5 jogos sem perder. 6 jogos sem perder. 7 jogos sem perder. 8 jogos sem perder nos últimos 8. E aqui eu não tô falando de Salernitana, não. Tô falando de Atalanta, campeã da Europa League. Eu tô falando de Milan, 7 vezes campeão europeu. Tô falando de Roma. Vai respeitar o Bolonha fora de casa? Vai não? Se tiver o time titular aqui, é óbvio, dupla chance pro Bolonha aqui, acaba tendo muito valor. O time do Genova terminou o campeonato aqui em 11º colocado. O Bolonha vai querer finalizar o campeonato aí, como eu falei, melhor classificado possível. Mercado de escanteios aqui, a gente tem uma projeção de 5 escanteios aqui pro Genova e 4.1 pro Bolonha. Primeiro tempo aqui dos jogos do Genova tem saído bastante escanteio, 80% das vezes, mais de 3,5 escanteio no primeiro tempo. Tem cedido bastante escanteios também. O time do Bolonha também não é de fazer tanto escanteio no primeiro tempo não, ó, porque não joga como visitante. Tem uma média aqui baixa para primeiro tempo aqui. O Bolonha tem uma média de ceder bastante. Vamos ver a postura de campo, né? Se o Genova estiver na frente do placar no primeiro tempo, talvez trabalhar aqui em escanteio pro Bolonha já cedo pode ser legal.
Porque o Génova ele tende a recuar, tende a jogar de uma forma um pouco mais reativa. O time do Bolonha tem um ponto aqui que não me agrada muito, porque o time do Bolonha ele tem como um dos pontos fracos aqui os duelos aéreos. O time do Génova tem como os pontos fracos manter a posse de bola, evitar erros individuais. O estilo de jogo do Génova são bolas longas, atacar pela direita, enquanto o estilo de jogo do Bolonha é atacar pela direita, atacar pela esquerda e a posse de bola, né? Então, assim, é um jogo que, cara, não vale nada para as duas equipes, porém a equipe do Bolonha é superior, levemente superior, acredito que o Bolonha não perca, dupla chance que o Bolonha para botar na tua múltipla aí, pode ser interessante, mas leva para o vivo, que é o que eu acredito que é mais interessante fazer, o que eu vou fazer também, beleza? O outro jogo que a gente tem aqui para analisar no jogo do Campeonato Espanhol, Girona contra Granada. A gente tem um Granada aqui que já tá rebaixado e um Girona que fez um Campeonato Espanhol muito bom, vai finalizar a sua campanha agora dentro de casa, mas aqui na classificação, se for parar para olhar, o time do Girona não tem mais chance de ser ultrapassado pela equipe do Atlético de Madrid, então já não briga mais por nada. O Granada já tá rebaixado e não tem chance de passar mais ninguém, já tá rebaixado aqui. Não tem como mais passar o Cádiz também está rebaixado já, o Almeria também está rebaixado. O Campeonato Espanhol agora já está bem decidido, que ninguém briga mais por nada aqui nessa merda, então puta que pariu. Então, a gente tem aqui o time do Girona aqui, vai querer finalizar o campeonato vencendo, só que essa cotação aqui, o ponto 22, não tem valor, porque não tem must win nenhum. Por mais que o Girona queira terminar vencendo, se quiser entrar a favor do Girona, para botar na tua múltipla, no teu bingo, qualquer coisa do tipo que você for fazer, tem que lembrar o seguinte, pode ser até que eu bote, tá? Pela qualidade do time do Girona, pode ser que eu até planeje fazer alguma coisa no ao vivo aqui, porque dependendo da postura do Girona em campo, se eu sentir que eles querem realmente vencer, vai ser uma vitória aqui com tranquilidade. O time do Granada é o pior time jogando como visitante do Campeonato Espanhol. Se eu for puxar aqui, ó, o Granada como visitante, o Granada não ganhou nenhum jogo do Campeonato Espanhol. Ó, essa vitória aqui foi da Copa do Rei, contra o Arosa. E os outros jogos, ó. Isso aqui é amistoso. Não venceu nenhum jogo. São 15 derrotas e 3 empates. E vai jogar seu último jogo agora contra o Girona. Aí você vai apostar a favor do Girona e o Granada vai ganhar. Então fala assim, porra, perdeu todos os jogos, mas aí no último jogo, quando eu apostei, o Girona foi lá e perdeu pro Granada. O Granada ganhou só porque eu apostei. Tem que lembrar que o jogo não vale nada pro Girona. Então, se o Girona estiver cagando pro jogo, vai ser complicado. Então, analisa o jogo, vê qual que vai ser a postura das duas equipes, vê se o Girona vai estar jogando pra cima, vê se o Girona vai com o time titular. Caso ele vá com o time titular, vale muito a pena realizar talvez uma operação a favor do time do Girona. Se o Granada já, porra, querer brigar por nada, já, porra, botar o time reserva ali, cagar e o caralho, porra, automaticamente vale muito a pena fazer alguma coisa a favor aqui do time do Girona. O mercado de mais de 1,5 gols aqui pode ser interessante também, bater 80% das vezes do time do Girona jogando dentro de casa. Como é um jogo bem aberto, é um jogo que não vale de nada, pode ser legal aqui você ficar de olho no mercado de mais de 1,5 gols. Exato momento a linha está 3,75, já está uma linha um pouco esticada, porém, eu acredito que vale a pena você levar para o vivo e ver a postura das duas equipes, beleza? Isso não é a vitória do Girona aqui, mas acredito que vale a pena talvez tu esperar o live, ver se o time do Girona vai se portar em campo de uma maneira ofensiva, se vai jogar para cima do time do Granada, se vai vir com o time titular, que eu quero muito trabalhar a favor do Girona. Eu gosto muito de trabalhar a favor do Girona, contra o pior visitante do campeonato. Mas e aí? O Girona quer que eu trabalhe em cima dele? O Girona quer que eu realize uma operação a favor dele? Fica a critério do Girona. Se o Girona me permitir, eu trabalho com ele. Se ele não me permitir, eu tô fora. Indo aqui agora para os campeonatos sul-americanos, a gente tem aqui Palestino contra União Espanhola, uma cotação 2,15 para a vitória do Palestino e 3,25 para a União Espanhola. O Palestino é um jogo importante esse jogo aqui, a gente deixar atento aqui na nossa grade, porque há uma possibilidade baixa, mas há a possibilidade do time do Palestino vier com o time reserva contra a União Espanhola. Por quê? O Palestino tem um jogo importante contra o Bolívar daqui a 5 dias, na Copa Libertadores da América. O time do Bolívar, ele tá com 10 pontos e o time do Palestino tá com 7. O Palestino só depende dele para se classificar. Se o time do Palestino vencer o time do Bolívar por 2 gols de diferença, ele fica com um saldo de -1 e o Bolívar fica com um saldo de 0. O Palestino vai a 10 pontos e se o Flamengo tropeçar, o Palestino se classifica. Caso, aí é um ponto que a gente precisa analisar nesse jogo aqui do Bolívar contra o Palestino. Caso o Palestino, na altitude, porque esses times chilenos eles não sentem altitude, não sei como. Caso o Palestino contra o Bolívar meta 3-0, o Palestino está na próxima fase da Copa Libertadores da América. Porque o saldo do Bolívar vai para -1 e o Palestino passa a equipe do Bolívar. E aí, o time do Palestino vai ter que ter pulmão o suficiente para meter 3-0 no Bolívar, lá na altitude. Tem qualidade para isso? Tem. O time do Palestino fez um baita jogo contra o Flamengo, fez um baita jogo contra o Milionários. No jogo contra o Bolívar, dentro de casa, vamos ver quanto que foi. Não me recordo. Deixa eu puxar aqui. Tomou de 4 dentro de casa. Fez um grande jogo contra o Flamengo.
né, dentro de casa, fez um grande jogo contra o Milionários, fez um bom jogo contra o Milionários também lá fora, mas em casa tomou 4-0 pro Bolívar. Então assim, não sei, aí tem que ver, a gente vai ter que sentir se o Palestino vai ter pulmão para conseguir meter 3-0 no Bolívar lá na altitude, porém, vai depender muito se o Palestino vai ousar sonhar. E aí por que eu tô falando desse jogo aqui? Porque isso é importante pro jogo contra a União Espanhola, porque se o time do Palestino ousar sonhar, se o treinador acreditar que ele pode se classificar, esse jogo aqui pode ser interessante trabalhar talvez no dupla chance pro União Espanhola, porque o time do Palestino vai vir em reserva. Então, fica de olho, acompanha aí as análises. Se o Palestino vier com o time reserva, se vier com um time, pelo menos com 8 reservas aqui, acredito que vale a pena fazer uma coisa a favor do União Espanhola, tá? O time do União Espanhola tá em 8º colocado aqui do campeonato chileno. A race do União Espanhola, ele vem nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota contra a Universidade Católica. Tinha perdido aqui pro Universidade do Chile, mas meteu 5 na equipe da Nublense. Tinha perdido pro time do Cobreloa, mas meteu 3 no Audax Italiano, ganhou o time do Coquimbo também. Então assim, começou o campeonato, dando uma oscilada, mas pegando o time reserva do Palestino, o time do União Espanhola pode ter mais qualidade. E aí essas odds aqui, elas acabam estando invertidas. Caso a equipe do União Espanhola venha com o titular e o Palestino com reserva. Então deixa o teu planejamento de trabalho aí, que eu planejo trabalhar aqui a favor do União Espanhola, um golzinho do União Espanhola, ou então dupla chance. Fazer uma coisa a favor do União Espanhola que se o Palestino quiser sonhar e vier com o time reserva. Como daqui a 5 dias, eu acredito que não venha. Mas é importante deixar aqui no planejamento, porque vai que aí eu tô dentro. E agora dando uma olhada aqui no jogo entre Tigre e Racing, para começar a analisar os jogos do Campeonato Argentino. A gente tem uma cotação aqui pro Racing pagando 1,83 e uma cotação pro Tigre pagando 4,75. Aqui na parte da realidade Score Pro também a gente tem as análises, isso aqui é muito interessante. A gente consegue ver aqui as análises dos especialistas do Campeonato Argentino. Ó. Buscando manter a invencibilidade nesse início do Campeonato Argentino, Racing busca sua primeira vitória fora de casa diante do Tigre, que vive péssimo momento. Aqui está a análise do mandante, a análise do visitante, e aqui pra gente ficar de olho. Ó. Tem valor, nas últimas 6 vezes que o Tigre entrou em campo, a partida terminou com menos de 10 meses de escanteios. Assim como nas 5 partidas, 5 das últimas 7 partidas do Racing. O Bet365 está pagando 1,33 para menos de 11 escanteios. Pode ser interessante ficar atento aqui em under escanteios. Ó. Já é uma informação que já me tira do mercado de cantos, porque, consequentemente, são jogos que têm saído bastante pouquíssimo escanteio. Ó. Vamos olhar. Ó, mais de 8,5 escanteio, 40% das vezes. É um jogo que eu não gosto muito para trabalhar em escanteio aqui nessa partida. E você sabia das últimas 6 vezes que se enfrentaram, a partida terminou com mais de 2,5 gols marcados. Aqui a gente tem um jogo que é muito interessante do seguinte: o Racing, ele tá bem nessa temporada agora, vem de uma vitória de 3-0 em cima do Argentino, uma vitória de 3-0 contra o Coquimbo. Tinha perdido aqui pro Bragantino e eliminado a Copa da Argentina, mas os últimos jogos do Racing aqui estão sendo bem interessantes. O Racing é uma equipe que se porta bem jogando como visitante. Se eu puxar aqui os jogos do Racing somente como visitante, ó, vamos ver o time do Racing somente como visitante. 4-4, 2-1, 2-1, 4-0, 2-0, 3-1. Perdeu aqui pro Boca na Bombonera, mas empatou, venceu o Independente aqui fora de casa, 4-0 no Nils. O Racing é um bom visitante. E o time do Tigre é uma das piores equipes do futebol argentino ultimamente. O Tigre tá passando por uma crise lá, nojenta. Vem aqui de um empate contra o Rosário Central, perdeu pro Estudiantes, perdeu foi eliminado aqui pro Chacarita, perdeu pro União Santa Fé, perdeu pro Platense, perdeu pro Belgrano, perdeu pro Godoy Cruz. O time do Tigre na verdade, fez uma campanha tenebrosa da Copa da Liga passada. Ele somou 5 pontos em 14 jogos, uma vitória só e 2 empates. Então, nas 2 primeiras rodadas até agora do Campeonato Argentino, não venceu ainda. E aí que está um ponto que é importante analisar, que é o seguinte: o mercado de gols, a gente tem aqui o mais de meio gols com pouca probabilidade nos últimos jogos do Tigre em casa. E do Racing fora, 80% das vezes. Isso aqui me dá um certo interesse de trabalhar pela circunstância da partida. Por quê? Por mais que esses números aqui não sejam tão interessantes, o Racing é uma equipe que se porta muito bem fora de casa e o Tigre tem a necessidade de vitória muito grande. Então todos os jogos do Tigre agora é tudo ou nada. Então o mercado de gols aqui pode ser interessante de trabalhar. Mas Chute bateu 80% das vezes o under 2,5 gols jogando dentro de casa do Tigre. Beleza, a gente tem aqui uma odd que está no mercado de gols, odd 2,25. Então a linha do mais de 1,5 gol vai dar uma valorizada em live. Trabalhar em mais de 1,5 gols aqui é o que eu quero fazer. Mais de 1,5 gols e trabalhar talvez em under escanteio, pô. A gente tem a linha aqui do 8,5 escanteios de um jogo. A gente tem aqui 8,5 escanteios, batendo só 40% das vezes das duas equipes. Então, pode ser interessante aqui trabalhar em under escanteio nessa partida aqui. O árbitro que apita esse jogo e aí é o Falcão Pérez. Mercado de cartões que não gosto muito, então prefiro ficar de fora. Só trabalhar aqui no mais de 1,5 escanteios
Ou então também um ponto importante de trabalhar nesse jogo do Racing é, se o Racing sair atrás do placar, o Tigre estiver vencendo no início do primeiro tempo, é dupla chance pro Racing aqui. Porque a odd do Racing dupla chance vai estar 1,83, o Racing muito bem jogando fora de casa, é uma equipe que se porta jogando fora de casa. Então, consequentemente, trabalhando dupla chance pro Racing, empate anula pro Racing, ou então ambas marcam o Racing, pode ser legal. Trabalhar a favor do Racing se o Tigre sair na frente do placar, ou se os Tigres tiver um expulso e der uma odd por vitória do Racing, entrar na vitória do Racing, ou se no ao vivo eu ver que o time do Racing está dominando o jogo, amassando a equipe do Tigre, se portando, vieram com o time titular, o Tigre não conseguindo jogar contra o Racing, aí pode ser uma postura que eu faço até uma vitória do Racing aqui. Um ML pode ser interessante. Então eu quero trabalhar a favor do Racing nesse jogo e trabalhar talvez no mais de 1,5 gol, se tiver um jogo bem movimentado pros dois lados, tiver com muita chance e que me dê uma odd interessante no ao vivo. É o meu planejamento de trabalhar para esse jogo de Tigre contra Racing. Outro jogo que a gente vai dar uma analisada aqui é o jogo entre Lanús contra Estudiantes de La Plata. O Lanús fez uma boa Copa da Liga aí, terminou em sexto colocado, brigou por uma vaga aí, por vaga até a última rodada do campeonato. Começou o campeonato argentino meio mal, beleza? Vem aí de um empate contra o São Lourenço. Perdeu pro Independente Rivadavia aí no primeiro jogo. Essa agora é a terceira rodada, né? O Estudiantes de La Plata que foi campeão da Copa da Liga Argentina aí na temporada passada. Os últimos 4 jogos aí são 4 vitórias e uma derrota, beleza? Deixa eu puxar aqui o Estudiantes de La Plata como visitante, vamos ver. Venceu o Tigre, perdeu o Blood Strong, mas na altitude, né? Venceu o Lanús, o próprio Lanús, na Copa da Liga Argentina. Perdeu pro Defesa e Justiça, empatou com o Atipato aqui. O Estudiantes também não é uma equipe muito forte como visitante não, né? Começou o campeonato bem aqui, mas a gente tem uma cotação aqui, 2,55 para a vitória do Lanús, 3 para a vitória do Estudiantes de La Plata. Eu vejo uma cotação aqui justa, cara. Mercado de gols, a gente tem mais de 1,5 gols que batendo 80% das vezes os jogos do Lanús em casa, 60% das vezes batendo do Estudiantes fora. E aqui a gente tem um mercado de gol no primeiro tempo interessante. Mercado de gol no primeiro tempo pode ser interessante, tá? Esse é um jogo que tem grande tendência para gol no primeiro tempo, então a gente pode trabalhar aqui talvez no ano. Agora, o gol no primeiro tempo que pode ser legal, por quê? Porque tem saído bastante nos últimos jogos do Lanús e tem saído bastante jogos dos Estudiantes jogando fora de casa. A gente tem uma cotação aqui da linha de gols over 2. Só que a gente tendo uma linha de 0,5 gols no primeiro tempo, pagando uma odd interessante no ao vivo, ou até mesmo pré-live, uma odd 1,50, pode ser legal. Porque aqui, ó, frequência de gols 85% das vezes. Vamos ver aqui, provavelmente jogando em casa, primeiro a marcar 60% das vezes, não sofreu gol em 20, então 80% das vezes sofreu gols. Primeiro a marcar aqui em 106% das vezes como visitante. Então é um jogo bem aberto aqui, cara, que são duas equipes que marcam primeiro com muita frequência. E uma tendência bem grande aqui para gol no primeiro tempo. Então, trabalhar esse jogo aqui do Lanús é gol no primeiro tempo, é o meu planejamento de trabalho. Se for pré-live ali, mod 1,50, se for no ao vivo ali o jogo começar movimentado já, vou entrar ali no odd 1,60 para cima, tá? Gol no primeiro tempo é o que eu quero trabalhar aqui. Eu acredito que essa odd já tenha dando em live, pré-live já. Deixa eu olhar aqui para vocês, que eu vou dar o aviso para você agora. Ó, vamos ver. Odd 1,55 pré-live, eu já gosto muito, tá? Essa cotação vai cair. Escuta o que eu tô falando, essa cotação vai cair. Essa cotação ela vai fechar aqui por volta de 1,50. Se pá, 1,40. Ela vai fechar. Pegando o mod 1,55 que ela tem muito valor, tá? Gol no primeiro tempo, jogo entre Lanús contra Estudiantes de La Plata pode ser muito interessante. Gol no primeiro tempo. Gol no primeiro tempo pode ser muito interessante. Beleza? Belgrano contra Central Córdoba aqui. A gente tem uma cotação 1,8 para a vitória do Belgrano. Uma cotação 5 aqui para a vitória do Central Córdoba. Esse jogo que vai acontecer na casa do Belgrano. O time do Belgrano começou o campeonato argentino aí, perdendo pro River Plate e empatando com o Racing em 4-4. O time do Central Córdoba vem de 2 derrotas. Perdeu pro Boca, perdeu pro River Plate, só que a gente tem como parâmetro, né? Deixa eu ver como é que eles finalizaram a Copa da Liga passada. Perdendo pra caralho também, né? 5-0, 3-1, venceu o Quilmes, a Copa da Argentina. Perdeu aqui pro Racing, 2-2, 2-2. Fez um campeonato fraco também da Copa da Liga passada. O Belgrano pode ser que poupe jogadores aqui, então tem que ficar atento em relação a isso, beleza? E a mesma coisa acontece no jogo do Lanús e Estudiantes, tá? Ficar atento também por conta de que são duas equipes que têm jogos importantes no meio de semana. Vamos lá, esse time vai titular ou reserva. Vamos ver aqui, Sul-Americana. O Belgrano tá classificado, Sul-Americana, né? Acho que não tá se portando tanto não, sendo bem sincero. Tá classificado, não se importa muito não, vai com o time titular aqui provavelmente.
Então, aqui a gente trabalhar talvez a favor do Belgrano pode ser interessante, mas eu acredito que, a gente olhando aqui o mercado de gols, a gente tem uma probabilidade de 60% dos jogos do Belgrano saindo mais de 1,5 gols, 70% dos jogos do Central Córdoba saindo mais de 1,5 gols, um mercado de escanteio, aonde eu acho bem legal aqui os jogos do Belgrano para escanteio, porque tem um ponto aqui bem interessante que eu gosto muito de analisar, do Belgrano em casa. O time do Belgrano é um time que produz muitos escanteios entre os 40 e os 50 minutos de jogo, tá? Então muitas das vezes a gente tem ali a oportunidade de trabalhar ali em minutos de escanteios pro Belgrano, pode ser muito legal. Então assim, porra, quero trabalhar aqui a favor de escanteio pro Belgrano. Tá, porra, beleza. Os primeiros 10, 20 minutos tem saído bastante escanteio a média, ó. E aí tu vai para olhar aqui o Central Córdoba, que cede bastante escanteio no final do primeiro tempo. O Belgrano que faz bastante escanteio no final do primeiro tempo. Cede bastante escanteio no início do segundo tempo também. O Belgrano que faz bastante escanteio aqui no segundo tempo também. Então o que pode ser interessante? Você comprar a tua posição, você entrar na tua operação por volta dos 31 minutos. Por quê? Olha ali, a média de escanteios pro Belgrano depois dos 31 minutos. E olha a média de escanteios que o Central Córdoba cede pros adversários. Aí é o ponto que eu sempre trago como reflexão. Ah, não dá pra ganhar dinheiro com as apostas esportivas. Você tem os números à sua mão? Você busca a informação da forma correta? Você sabe o momento certo de entrar e sair de cada operação? Porque é muito simples eu chegar aqui pra você, trazer uma análise aqui, falando o seguinte, ó, vamos entrar de escanteio a favor do Belgrano. Que horas? Quando? Em qual momento? Em qual odd? E aí é onde você vai formular a sua iniciativa. Eu, particularmente, eu já tenho esses números na minha mão e eu sei que o momento certo, mediante os meus métodos, mediante os números e mediante a oportunidade, é eu entrar por volta dos 30 minutos do primeiro tempo. Então, se eu quiser entrar a favor do Belgrano, se principalmente o Belgrano estiver atrás do placar, pode ser que eu entre ali a favor de escanteio pro Belgrano dos 30 minutos do primeiro tempo. Eu posso esperar o jogo começar no segundo tempo a entrar? Posso, mas eu sei que eu perco muitas oportunidades tendo em vista que o time do Belgrano consegue bastante escanteio no final do primeiro tempo. Da mesma maneira que eu posso entrar somente por volta dos 60 minutos, quando o jogo estiver próximo do fim. Se o Central Córdoba estiver na frente do placar, não sei, ou se o jogo estiver empatado. Mas eu sei que eu perco uma oportunidade muito grande do início do primeiro tempo, do início do segundo tempo do Belgrano, dentro de casa, ser muito agressivo. Então tem um momento certo você entrar na operação. Eu quero trabalhar a favor de escanteio pro Belgrano aqui, mas eu quero trabalhar por volta do final do primeiro tempo e início do segundo tempo, caso o Belgrano estiver atrás do placar ou estiver empatando o jogo, beleza? Então é muito interessante que a gente trabalhar a favor do Belgrano em escanteios entre o final do primeiro tempo e início do segundo tempo, caso eles não estejam na frente do placar. Esse é o planejamento de trabalho, beleza? E aqui para finalizar, a gente tem o jogo do Deportivo Riestras contra o Rosário Central. O Rosário Central tem um jogo muito importante no meio de semana contra o Peñarol, jogo que vale muito pro Rosário Central, é um jogo de Libertadores. Vai enfrentar aqui o Deportivo Riestra, pagando uma condição 2.4 e uma vitória do Rosário Central, pagando 3.3. O Deportivo Riestra, que começou o campeonato aí perdendo pro Estudiantes e ganhando o time do São Lourenço. O time do Rosário Central vem de um empate contra o Tigre, jogou nada contra o Tigre, jogando dentro de casa. E uma derrota aqui para Argentino Júnior por 3-2. E como eu falei, tem um jogo muito importante contra o Peñarol. Então, que eu quero ficar atento aqui, talvez pegar um golzinho do Riestra pode ser muito legal, se o time do Rosário Central vier com o time reserva. Então, vou esperar a escalação do Rosário Central. Se o Rosário Central vier com o time reserva, trabalhar aqui um golzinho do Riestra pode ser muito legal. Esse jogo aqui vai acontecer 3h30 da tarde. Mas eu acredito que não venha com reserva não, porque o jogo do Peñarol é só quarta-feira, se eu não me engano, né? Deixa eu ver. Ó, o jogo contra o Peñarol é daqui a 4 dias só, dia 28/5. Deixa eu ver. Dia 28/5. Terça-feira, então daqui a 4 dias. Então pode ser interessante aqui o time do Rosário Central vier com o time titular. Mas se vier com o time reserva, trabalhar um golzinho aqui do Riestra aqui pode ser muito legal, beleza? É o que é o meu planejamento de trabalho. Então, espero que tenha feito sentido pra vocês. Ah, não! Ainda tem o jogo da Série B aqui, Campeonato Brasileiro, que é o jogo entre a América contra Santos aqui. Esse jogo é bem legal também, quero deixar nosso planejamento de trabalho, porque são duas equipes que estão cotadas pra brigar pelo título aí e pra brigar por vaga aí pra primeira divisão. Santos começou o campeonato muito bem, 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota. Tem uma cotação 2.88, enquanto o América tem uma cotação 2.5 aqui. É um jogo que tende a ser bem aberto, tem uma linha de 2.25 gols, a linha de 2.25 aqui no jogo. São dois ataques muito fortes, uma linha aqui de mais de 1,5 gols, que bateu 80% das vezes do América em casa, 50% das vezes do Santos fora. Só que eu acho que esse jogo vai ser bem aberto, então eu quero trabalhar aqui esse jogo talvez no mercado de mais de 1,5 gols, ou talvez trabalhar no over 1, porque como a linha tá muito baixa, trabalhar em over 1 asiático aqui é o que eu quero, pelo menos pro jogo terminar com 1 gol, que caso termine com 1 gol, reembolsa. Se sair 2 gols, aí dá green a nossa bet, beleza? Espero que tenha feito sentido pra vocês. Agora pega o nosso bingo aí e vamos lucrar nessa sexta-feira, se Deus quiser. Vambora!